Tem que ser assim, tá? Boa noite, nossos queridos. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada pela tua presença aí. Obrigada, doutora Claíse. Hoje o nosso tema da jornada Despertar do Espaço Devi trata-se do feminino da menopausa. Certo? Já quem acompanha aí as nossas Facebook e Instagram já está informado de que nós teremos durante todo o mês de julho a nossa jornada Despertar virtual. Essa jornada Despertar foi idealizada ainda em 2014 com o objetivo de despertar o interesse em as pessoas descobrir-se, em conhecer-se melhor e possibilitar mais informações e assuntos que nós não encontramos a todo momento, com a finalidade de descobrir mais facilmente o seu poder interior, o divino dentro de si. A mensagem que nós queremos deixar é de que pretendemos contribuir com essa transformação interior e exterior do indivíduo, através de muitas atividades, através das nossas terapias profissionais do Espaço Devi, também nossos produtos, e para isso, nós então idealizamos a Jornada Despertar, com o propósito de reunir palestrantes, professores, pessoas com conhecimento em determinada área e que poderiam também levar o seu conhecimento até os nossos clientes. Isso sempre aconteceu fisicamente. Hoje nós estamos aqui no virtual por conta da pandemia. Nós estamos hoje à noite, a nossa convidada é a doutora Claíse Haddad, ela que é médica, ginecologista, por cerca de mais de 30 anos na ginecologia, na obstetrícia também, e depois ela atua como terapeuta sexual e mais tarde foi se desenvolvendo em analista junguiana. E é de Jung grande parte da abordagem de hoje à noite. Para este título que nós escolhemos, especialmente hoje, para ti, minha amiga mulher, que porventura possa estar com dúvidas, com muitos questionamentos, com muitas incertezas, com muitos medos, devido a muitas crenças limitantes, devido a uma cultura, você possa estar não entendendo muito bem ou querendo maiores esclarecimentos sobre a fase menopausa. Então, como a doutora Claíse já participou de outros workshops presenciais, muitas já conhecem, já sabem da sua abordagem. Estamos muito felizes aqui no Espaço Devi por estarmos tendo a sua companhia, a disponibilidade de estar nos repassando assunto tão relevante para o público feminino, especialmente hoje. Tá, doutora Claíse? Ok, obrigada. Então, podemos começar a discorrer sobre o assunto e feminino da menopausa. Então, não é o feminino na menopausa apenas, é o feminino da menopausa. Que é essa fase? Ok, obrigado. Uma boa noite. Não tem que virar aquele negócio para cá. Assim. Tu tens que ficar mais pertinho de mim. Aqui, ó. Pode ficar.
Então é o seguinte, eu quero cumprimentar a todos e dizer que essa nossa live, né, sobre esse assunto, que envolve essas mulheres nessa fase da vida, né, que é após o meio da vida, que seria a menopausa, tanto para elas quanto para os homens, porque os homens muitas vezes têm uma dificuldade de entender essa fase. E é importante que eles entendam para que possam se relacionar melhor com a mulher nesta fase. Bom, para falar de menopausa, é preciso primeiro falar sobre a menstruação, a menarca. O que seria a primeira menstruação, chamada de menarca, que é o início da vida sexual da mulher, né? Em termos hormonais, é o início de uma produção do hormônio feminino chamado estrógeno, que é o hormônio, por excelência, o hormônio feminino. E na menopausa, que seria a última menstruação, é justamente quando há falência do ovário da mulher, então ela deixa de produzir esse hormônio, estrogênio, e por conta disso ocorrerão algumas coisas com ela, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte do que acontece fisicamente com ela, para depois a gente poder fazer esse link, tá? Com o emocional. Com o emocional. Bom, primeiro, por que esse título, o feminino da menopausa, e não o feminino na menopausa? Pois, se a menopausa é a última menstruação, e ser a última menstruação pressupõe que ela não está mais produzindo esse hormônio feminino, poderíamos pensar, né, que ela deixa o seu feminino. Concorda comigo, Fátima? Sim. Né? Porque se ela não está mais produzindo o hormônio que é o hormônio feminino, então que faz dela uma reprodutora, que faz... Enfim, que faz com que esse ciclo fique em andamento, que ela tenha as características e as virtudes, digamos assim, da mulher numa fase mais ativa. Quando ela chega nessa fase que assusta, né, assusta as mulheres, porque parece que elas deixam de ser atraentes e atrativas. Enfim, se nós pensarmos nessa questão hormonal, poderíamos até dizer que acabou o feminino delas, né? E até porque começam a surgir outras características, né? Como pelos, enfim, características do homem nessa mulher, e que muitas vezes acaba incomodando ela. Por causa de uma questão toda hormonal. Hormonal, porque essa que aí, como diminui o estrogênio, a testosterona, que ela também produz, que produz tanto no ovário quanto nas suprarrenais, esse hormônio, no ovário, ele também para de ser produzido, mas ele continua sendo produzido nas suprarrenais. E por conta disso, não que ele seja maior do que o estrogênio, mas como o estrogênio diminui, consequentemente, ele vai aparecer mais, né? Então, essa mulher, ela parando a sua produção hormonal de estrogênio, ela fica com as características de secura vaginal, fica com os pelos pubianos mais escassos, começam a se escassear, entendesse? Vão esbranquiçando, vão ficando lisos, né? Isso nessa área mais dos genitais, né? Pegando essa área genital.
Então, ela vai, seca a vagina, atrofia o útero, atrofia a vagina também, os grandes lábios que sempre tem aquela turgescência, eles também murcham, né? São características próprias dessa fase da vida que é a menopausa, nesse quesito da sexualidade. Tanto as mamas também, há uma substituição do tecido glandular mamário pelo tecido adiposo. Esse tecido adiposo também ele vai murchar, também vai ficar mais caído. Mas a grande questão é como essa mulher vai começar a se entender, porque não adianta se falar sobre isso, porque para a mulher isso é uma coisa que ainda é no futuro, ainda vai chegar lá, ainda, né? Quando ela não está vivenciando. É importante que ela vivencie essa época para que ela tenha essa transição de uma forma mais tranquila. Então, essa transição, ela vai se fazendo de uma maneira devagar. Não é da noite para o dia. Ela não menopauseou e já ficou assim. Mas ela começa a notar essas questões. E no início, se ela for uma pessoa que não vivenciou o feminino dela, como deveria ter sido na primeira metade da vida, ela chega nessa fase apegada a essa questão da juventude. Questão física mais. Questão física da juventude. E ela, então, vai fazer algumas coisas para manter isso. Vai ficar nesse apego. Só que existe uma coisa que a gente até pode, com plástica, né, ficar segurando mais essa questão da turgidez da pele, da secura da pele, da ruga e tal, mas tem características e sintomas subjetivos que não tem como fugir. Por exemplo, ela é mais devagar, o metabolismo dela diminui e ela então vai começar mesmo, né, fazendo dieta, ela vê que a dieta dela, se ela não se esforçar muito, se ela não fizer muito exercício físico, ela vai começar a engordar sim. Por quê? Porque ela está sem esse hormônio feminino que faz com que ela tenha uma atividade que ela fique mais ativa, né? Na questão também do metabolismo, né? Sim, exatamente, o metabolismo diminui e aí ela fica mais vagarosa, mais cansada, né? E muitas vezes já começa o processo da osteoporose, que ela pode também ter alguma dor, né, nisso aí. E isso tudo, se ela estiver muito apegada à juventude, que ela já teve uma vez, para ela vai ser muito difícil, né? E é o que a gente tem visto por aí, as mulheres, não que elas tenham que se atirar, né, Fátima? Mas assim, tu não pode ficar apegada, porque isso faz parte da transformação. O que é uma transformação? A aceitação, assim como tem aquele choque, aquela transformação na menarca, onde a menina leva toda aquela dificuldade para se enquadrar, para se sentir pertencente ao novo grupo, para assumir as novas características, as novas demandas, digamos assim, que a menina na juventude vai ter que começar a assumir. Podemos fazer um comparativo nesse período, também nessa transição da menopausa. O que nos espera? Hoje já é tempo de fazer, todas as atividades poderão ser feitas, mas existem limitações, existem mais... Então, assim, agora eu vou entrar nessa coisa da limitação, que é uma coisa que deve ser respeitada, né? Respeitada, porque a própria palavra menopausa, ela está mostrando que é um momento de pausar, de dar um tempo,
e esse tempo é o tempo de recolhimento para mim. Né? É o tempo que eu vou ter para encontrar a minha espiritualidade, coisa que até a metade da vida a gente não se preocupou muito, porque nós ficávamos muito mais preocupações com o externo, preocupações com a nossa atividade profissional, preocupação em construir, em cuidar de filhos. Enfim, após esse período, a mulher vai começar a se recolher. É natural, a natureza ela é muito sábia nisso, porque ela vai diminuindo o ritmo dela automaticamente já fica mais cansada, já larga uma coisa, e essas outras coisas materiais começam a perder a importância, sabe? Esse apego à aparência começa a perder a importância, porque há outras coisas importantes que é o grande momento de ela desenvolver. Quase e qual é essa descoberta, essa grande que ela tem que busca? fazer? Uhum. O que é? O que é essa grande O busca? masculino dentro dela. Por isso que é interessante esse título, o feminino da menopausa, porque esse feminino da menopausa não vai ficar longe do masculino. Percebe? Uhum. Porque o masculino, o que é? Equilíbrio. É aquilo que nós nunca desenvolvemos como mulher. Uhum. Porque nós tivemos que, até a metade da vida, desenvolver o nosso feminino deslumbrante, que é aquele que agrada, aquele que é beleza, aquele que é estética, aquele que, enfim, foi feito para o mundo, para o externo, para a beleza. Tá? E para nutrir os outros, esse é o nosso Inclusive feminino. a maternidade, A maternidade, né? A fragilidade, a suavidade, são tudo características do feminino. E não é que a gente vá largar tudo isso quando entramos na menopausa. Isso. Não é isso. Mas nós vamos começar a desenvolver esse outro lado que até então não era visto, digamos, como alguma coisa feminina. Percebe? Então, assim, vamos desenvolver a nossa lógica, vamos desenvolver mais o nosso pensamento, vamos desenvolver e entender o masculino, para poder, então, fazer o que Jung falou, que era essa comunhão, essa união dessas polaridades do masculino com o feminino, que é, digamos assim, o grande objetivo da nossa vida. É fazer essa completude como ser humano. Entende? Então, nós começamos a perceber outras coisas importantes, que é se sentir mais plena, se sentir mais segura de ou coisas. Ou pelo menos deveria. E dar importância ao que realmente é importante. Entendeu? Porque se a gente ficar apegada e não querer largar, eu vi uma coisa bem interessante, foi uma live dessa semana, que dizia assim, o que é a transformação? A transformação não é nada mais do que deixar para trás um apego para dar lugar para alguma coisa nova. É ter coragem de realmente apagar as coisas que tu construiu no sentido físico da palavra, né? E começar realmente a valorizar as outras coisas. Não que tu vá botar fora mas isso já não tem mais tanta importância. Vai começar a ver que a nossa espiritualidade, nosso interior, essa conexão com o que realmente eu sou, é o que vai fazer a diferença, é a importância. E
E essa questão também da sexualidade, né? Que muitas mulheres, não sou contra tomar hormônios, né? Para continuar tendo uma vida sexual ativa, mas isso é retardar uma coisa que vai acontecer. É retardar exatamente essa transição, essa transformação para uma nova etapa, para poder fazer uma releitura disso. Sim. Ressignificar o que tu até então tinha como feminino. Porque até a metade da vida, até a menopausa, nós tínhamos como feminino aquela mulher cheia de sedução, aquela Afrodite linda, maravilhosa, né? E depois da menopausa, como a gente realmente, fisicamente, não tem mais condições de ter sexo toda hora, né? A gente diminui bastante. O sexo agora é outro departamento, é de outra forma. A nossa sexualidade fica mais ampliada, ela não fica tão genitalizada, ela fica ampliada. Ampliada no sentido de ver que existem outras formas de se expressar e de ter prazer, né? Por isso é importante que o parceiro saiba disso. Um pouquinho mais para frente, vem com a cadeira. Sim, importante então também esse diálogo, né? Esse diálogo com o parceiro, agora é importante ela ter esse entendimento, ela ter esse autoentendimento, ter essa percepção para ter a forma de também se expressar. Saber o que está acontecendo, porque me parece que não é tão comum esse diálogo entre... Agora, uns tempos para cá, que a gente sente a terapeuta sexual, o terapeuta sexual fazendo essa abordagem mais cara a cara, Clarice, mais sem preconceito, realmente a fundo do que está acontecendo com o corpo, que são essas fases. Isso, essa abertura toda da comunicação agora globalizada nos deu mais esse acesso, mas concordas que isso não era assim e vinha causando muitos problemas como depressão, suicídios, não aceitação, infelicidade por isso? Porque ela entendia que a menopausa era o fim, né? Não era mais sedutora, não tinha mais condições de procriar, não vai mais engravidar, começa a decadência física, né? E ela então não vê das possibilidades que ela tem agora de fazer realmente alguma coisa para ela. Por que eu falo para ela? Porque até então, nós mulheres, né, filhas desse patriarcado, fizemos sempre aquilo que foi nos dito que era para se fazer. O que faz uma boa mãe, o que faz uma boa esposa, o que faz uma mulher. Para ela se completar, ela precisa casar, ter seus filhos, né? E ser uma boa mãe e quiçá, uma profissional legal também, né? Mas a prioridade seriam essas questões mais de família e de esposa e de mãe. Mas, com a liberação feminina, que a mulher começou também a fazer a sua profissão e que ela começou a ver que ela podia fazer, claro que ela podia ser uma grande profissional e ter a sua família, mas que também isso demandava muito esforço. E ela acabava, então, deixando algumas coisas dela para trás, que inclusive até esqueceu, né? Agora é a possibilidade de fazer esse resgate. Não tem mais filho, não tem, né, mais a profissão dessa forma ativa, né? Sim, não tem mais filho em casa, não tem mais... Dessa forma de cobrança também, cobrança, né? Até de autocobrança também. Então, ela pode fazer aquilo que tu dissesse há pouco, Fátima, desse diálogo, mas o diálogo interno, que ela não estava habituada a fazer. Sim.
Não tinha essa abertura, esse olhar para dentro, né? Então, agora ela pode começar a dar vazão ao diálogo interno, se conectar com com o seu sagrado, com o seu verdadeiro, e ver quem ela realmente é. Esse encontro com a alma é a busca do feminino, é o feminino, porque a alma é feminina, né? E agora ela tem essa chance de ressignificar a vida dela e de ver as outras formas de prazer que ela possa ter. E é muito interessante, porque se a mulher teve uma vida sexual legal e viveu a sua sexualidade e a sua feminilidade no período ativo dela, ou seja, enquanto menstruava, ela passa essa transição da menopausa com uma tranquilidade muito maior. Ela não fica mais tão apegada à genitalidade, porque ela já se realizou com isso. Não ficou, essa parte não ficou para trás, ela não precisa. Ficou para trás, ela usufruiu, ela viveu no momento certo, tá? Né? Exatamente o que tu falaste, no momento certo. Sim. Porque a tendência hoje em dia é de uma correria tão grande que a pessoa não quer fazer uma pausa, não quer pensar em si, que aí ela perde o embalo e vai querer fazer as coisas fora da hora. Fora da hora. Fora da hora. Aí ela... Protela, e de repente quando percebe, passou também. É uma outra fase, nem tudo tá... Sabe? Então a gente conhece muito também com os homens, né? Isso também é válido, né? Os homens ainda que não passam para outra... Quem sabe lá no mês que vem nós vamos fazer umas lives voltadas à andropausa, então. Mas eu acho que assim, as mulheres têm tantos arquétipos do feminino, né? Que cada arquétipo trata essa questão de uma forma. E nós, mulheres, cada uma de nós tem um arquétipo que é mais presente na nossa vida, que nos caracteriza mais do que outros. Apesar de que todas nós temos de tudo, né? Nós podemos ser sedutoras, nós podemos ser chefes de família, nós podemos ser espiritualizadas, nós podemos... Mas tudo tem a sua cota, cada uma tem alguma coisa que se destaca mais. Que é o seu arquétipo maior. Arquétipo maior, que é o que predomina. Que é o que predomina. E aí também, dentro disso, a importância de ela buscar na sua alma esse arquétipo. E a importância de passar por essa fase, né? Porque ela tem a chance nessa fase de desenvolver aquilo que ela ainda não desenvolveu. Percebe? Então, se ela foi uma Deméter que só cuidou dos filhos, que só cuidou da casa, que entregou a vida dela aos cuidados dos filhos, ela agora tem a chance de desenvolver o outro lado que ela não desenvolveu por conta disso. Ela tem a chance de desenvolver o profissional dela de alguma coisa que ela gostava, que não é para ganhar dinheiro, porque isso ela já fez. Ela já ganhou dinheiro, ela já se realizou. De uma realização. Uma realização da sua essência. Né? E ela também vai poder seduzir, feito uma Afrodite, de outras formas. Sim. Né? Porque a Afrodite não é só amor sexual, não é só sedução, ela é aquela coisa do carinho, do amor por outras pessoas, do amor incondicional, do amor incondicional, entende? Então, isso também vai ser bem legal de fazer essa abordagem das deusas, das características desses arquétipos femininos, né, que a gente tem. Sim, eu acho que isso é um tema muito interessante para a gente abordar.
inclusive numa outra live. Uhum. É. Eu acho que é porque a essência, o arquétipo mesmo, né? Da onde a gente se compara. Um padrão, Um padrão para seguir, né? Porque o nosso primeiro modelo do feminino foi da nossa mãe, né? Então, baseado nesse modelo, ou a gente gostou muito ou não gostou nada. E aí, pela vida fora, nós vamos construindo a nossa idealização do feminino, aquilo que a gente imaginava como sendo feminino, né? O que será melhor para mim, o que a minha mãe, o que meu pai falava do que ia ser uma boa mulher, né? Sim, o que a minha madrinha, a minha professora, o que dizia. Eu abordei no início a questão também dessas crenças que a gente traz, né? Sim. Tanto de vida agora como até de vidas anteriores, passadas, e a crença e a parte cultural também. Né? Décadas após décadas, a parte cultural ela vai se modificando, né? Tem o arquétipo, existe o cerne, sim, mas existe todo esse cultural, né? Esse cultural que aprisiona. Que se incute, querendo ou não. E que a gente se aprisiona. Então, essa fase da menopausa, do pós-menopausa, é a fase de se libertar desse aprisionamento de nossas crenças e das crenças que nos incutiram, né? Então, eu acho que é um período muito rico, o período da menopausa, se ele for visto não como um castigo, um fim de linha. Não serve mais para nada. Não serve mais para nada. Não, sabe? E isso não é não é para consolar, não é nada disso. Quando a gente chega nessa fase, a gente começa a observar as coisas de uma outra forma e faz a conexão com a sua alma. E é muito legal. Então, eu convido todas as mulheres a fazer alguma coisa por elas, não só esperando para chegar à menopausa, mas já antes, né? Se cuidando do seu corpo, porque o corpo é onde estão todas as nossas possibilidades, a gente realiza no corpo. Através dele. Através dele, é no corpo. E não tem como dividir, né, Fátima? Não tem como dividir, é uma coisa só. Eu tenho esse corpo porque eu tenho essa alma, né? Eu escolhi essa minha profissão baseada no que a minha alma pedia, né? Eu fiz a minha jornada da minha vida baseado nisso. Então, se eu olhar... deveria, pelo menos, né, ser. Se eu olhar para trás, eu vejo que fez tudo um sentido, né? E eu posso te dizer assim, ó, sem medo de errar, deu tudo tão certinho, Fátima. Foi tudo muito certinho na minha vida, nesse aspecto. Sim, nesse aspecto. Porque eu fiz a medicina e por algum motivo, né, dentro da faculdade, eu optei por fazer ginecologia e obstetrícia, né? E gostei muito de fazer, gostei muito dessa questão de trazer a vida, né? Na obstetrícia, de acompanhar e de trazer a vida. E aí, com o passar do tempo, eu observei que as pacientes de consultório, elas vinham trazendo questões de sexualidade, né? Que eram coisas que estavam trazendo sofrimento, porque os sintomas de sexualidade eram só abordados no final da consulta, porque elas tinham vergonha de falar sobre isso, agora né? Há pouco sobre tinha vergonha. Então eu fui fazer, porque eu não tive aula de sexualidade, nenhuma cadeira de sexualidade na faculdade. Então eu fui procurar fora, fui fazer um curso,
fiz um curso de pós-graduação em sexualidade humana, mergulhei durante 2 semanas, de manhã, de tarde e de noite, e sábados e domingos, num curso intensivo em Brasília. Aí depois eu fui fazer mais 2 anos de pós-graduação do mesmo tema. E me encorajei e realmente acho que fiz a diferença no consultório. Para mim foi muito bom, porque eu consegui abordar esse tema muito tranquila, porque comecei também a resolver as minhas questões de sexualidade, porque eu também venho de uma geração repressora, né? Bom, a partir daí eu comecei a observar que os sintomas eram muito repetitivos, sabe? Por exemplo, Começou a fazer sentido para ti e, ao mesmo tempo, trabalhando a parte profissional, era uma própria escola também. Era um laboratório, porque eu comecei a observar e aquilo já estava me intrigando e aquilo não me satisfazia mais, só ficar dando remédio, entendeu? Porque a paciente voltava na semana seguinte, melhorou, mas voltou. Porque eu ainda estou com coceira vaginal. Porque, sabe? Era muita repetição. E eu disse, não, mas isso não pode ser só isso. Então, eu comecei a pensar que talvez alguma coisa não estivesse resolvido na vida dessa mulher, que ela precisava desse sintoma de coceira na vagina, porque tinha alguma coisa na alma dela que não estava resolvido. Ela precisava desse sintoma para tentar fazer tentativas de cura. E eu comecei a pensar sobre isso, que talvez o sintoma, que talvez a doença fosse uma forma de cura, fosse uma forma de chamar atenção para alguma coisa que estivesse se passando na sua alma. E aí, um dia estou eu no consultório, estava chovendo, e nunca vou esquecer desse dia, estava chovendo, um tempo feio assim, e me deu uma brecha entre uma consulta e outra, e eu resolvi ir na livraria, aqui na Iluminura. Assim, não sei porquê, sabe aquela coisa que tu não sabe porquê? Alguma coisa de sai do consultório e vai para a livraria? E eu fui para a livraria. E fiquei olhando lá no balcão, na estante, fiquei olhando, e teve um título que me chamou a atenção. Esse título era A Doença como Caminho. Comprei o livro, na hora, comprei o livro e comecei a ler, em 2 dias eu tinha terminado o livro. E eu disse, meu Deus, era o livro que eu queria escrever, porque todas as coisas que eu vinha pensando estavam ali. Então, não era só eu que pensava sobre isso, e desse jeito. E aí clareou também para a tua continuidade nesse aspecto, o olhar para o todo da tua cliente. Esse livro estava falando de Jung, e eu disse, eu vou ver quem é Jung. Porque na minha faculdade, a parte de psicologia e psiquiatria era freudiana, só tinha Freud. Então, lá pelos idos de 2000 e poucos, eu fui consultar contigo e tu me apresentou Jung. Uhum. Tu que me apresentaste Jung. Nós fizemos mais um diálogo no consultório e uma conversação do que consulta. Sim. Então já faz tempo essa tua formação. Sim, porque eu me apaixonei por Jung, né? Ele trouxe respostas às minhas perguntas, né? E me trouxe mais perguntas também. Então eu fui estudar Jung. E graças a ele, então, esse outro lado, que é esse lado mais subjetivo, que não é dito, né? Que está entre as linhas, entre linhas de qualquer sintoma, e entre uma transição corporal também, né? E entre uma fase da vida e outra, faz todo o sentido o que Jung fala, né? Que para tu passar para uma outra fase, realmente tu tem que fazer o luto da anterior. Tem que aceitar o novo. E o novo é a menopausa para a mulher depois dos
45, 50 anos. É uma nova fase, é uma fase de possibilidades. Então, os sintomas vêm como precursores das possibilidades de cura. Ela está arredondando aqui com o que tu falaste assim, da... a Luciana querido... Luciana querida, Luciana. a Luciana é lá de Uberaba. Nete Assman também está entrando. A Luciana de Uberaba, Mendes, de Minas Gerais, uma amiga querida. Adriana, Vera, vamos ver quem mais estamos de amigos aqui. O Mendes, aí, ó, a Mendes, o Mendes é o meu colega de Venâncio Aires. Que legal. Oi, muito Mendes, obrigada. tudo bem? Então, isso. Então, como nós aqui no Espaço Devi, temos também dentro do nosso propósito, nós gostamos de evidenciar e de salientar, focarmos, né, mais na saúde e no bem-estar, mas sabendo que o autoconhecimento, a busca pelo meu arquétipo, a busca pelo meu... pela minha alma, pelo meu divino dentro de mim, pela minha missão, tudo isso vai resultar lá na frente no que a gente chama de saúde, porque a gente sabe que saúde não é a ausência de doenças, né? Então, a saúde, ela vem num sentido muito amplo, físico, emocional e espiritual. Agora, se tu for perguntar se tem alguém saudável, não tem. Porque a gente sabe que... todo mundo, ninguém. Sempre tem alguma coisinha, né? Não estou falando de uma doença física, estou falando... A gente não está... Sim. Da ferida. Todos nós estamos curando a todo momento. Exatamente. Nós curamos... A tentativa, né? Isso, a tentativa de buscar curar. E que bom que fizemos isso, que temos essa tentativa. Porque isso, no momento que nós tentamos, porque a cura, pelo que eu já das leituras e de toda essa estrada também me sinto hoje no meu papel. Eu me sinto hoje no meu lugar no mundo, ocupando a minha cadeira nas coisas que eu faço, porque tudo que eu faço e que eu atraio é o que me deixa feliz. Então, e eu também tenho que estar todo dia buscando essas curas. Eu aprendi que a cura, ela é pessoal, íntima e intransferível. Intransferível. Então, é por isso que a gente está aqui também. Porque se isso a gente conseguir, e não é tão fácil entender, porque nós temos uma cultura de que vamos lá na farmácia pegar o remedinho, vamos no consultório, minha consulta, tem que esperar o dia da consulta. Quando que nós precisamos nos consultar a todo dia? Consulta está dentro de nós em primeiro lugar. Claro que eu não estou falando aqui ignorância de enfermidades impossíveis. Estou falando dessa saúde, do autoconhecimento também. E isso tudo que a gente vem falando e vem abordando é para esse sentido. É para que a gente consiga nos entender melhor, nos conhecer melhor, para a gente se ajudar a, lá na frente, manter essa saúde, esse bem-estar, que é tanto que a gente quer. Tanto que nós queremos. Esse equilíbrio, né? Porque se a gente não consegue aceitar a nossa vida do jeito que ela é, os ciclos da nossa vida, né? Não consegue fazer o desapego para entrar numa outra fase. Para entrar numa outra fase, tu acaba não aproveitando, não vivendo o teu momento do aqui e agora. Porque é interessante, a menopausa faz isso aí também, faz com que tu comece a olhar para o teu presente, né? Porque o teu futuro, ele já não interessa muito. Tranca bastante a transmissão. Pois é, mas isso é um problema que não é nosso aqui, isso é do congestionamento da internet, né? Que a nossa internet é boa. Estou falando ali, que ela está reclamando que estava trancando a tua... tá. Cura intransferível, equilíbrio, Claíse. Isso aí, gratidão. Concordando, né? Concordando. Adriana, querida, tudo bem?
Tenho tantas Adrianas queridas na minha vida que elas me encantam. Então, e aqui, Adriana, e nós temos outra Adriana aqui também, ó, Adriana Class. A Érica Cavura. Não A sei Érica se Cavura perdi é uma muito, amiga lá tenho do Rio. 45 anos, de que aspectos vou precisar desapegar? Ah, Érica, querida, o desapego vai começar, na real, assim, ó, tudo que tu construiu até agora e tu continua construindo, né? Porque tu ainda é jovem, tu vai começar a notar a necessidade de outras coisas também. E talvez tu note que a abordagem que tu está fazendo até agora não seja a melhor abordagem, talvez tu resolva trocar essa abordagem por outra. Enfim, nós estamos sempre nos transformando e fazendo a nossa melhor versão. A tentativa é de fazer a melhor versão de nós mesmos. E isso, tu é esperta nisso, querida. Ai, Pelo que que eu te lindo. conheço, tu Ai, é que lindo. esperta nisso Ó, aí. Adriana, nada como um olhar aí de uma terapeuta que já tem um feeling. Então, Muito bom, gurias. Eu me sinto muito feliz, Claíse, em poder estar interagindo. Claíse, sabedoria de uma rainha. Mara, a Mara concordo. é porque a Mara é uma colega minha e aí eles me colocaram a coroa de rainha da nossa ATM. E aí, então, por isso que brincam comigo. É uma brincadeira, né? Porque tem a Miss, tem a rainha, tem a amadinha, tem a bonitona, tem a Tem a lindona, poderosa. tem a poderosa e eu sou a rainha. Hein, Mara? É Então, é muito, isso é aí. muito importante essa. Claíse, Sim. nós estamos indo. Temos minutinhos Ainda ainda. temos 10 minutinhos pela Então, frente. tu queres fazer uma abordagem mais de algum assunto que ainda. Que Aí eu leitura gostaria- vocês recomendam para essa transição? Aí, ó, a Érica Vor. A Érica Cavour. Érica, Cavour. querida, tem um livro ótimo do Rudiger Dawker que chama As Crises como Possibilidade. Tá? É um livro excelente que fala justamente sobre essas transições da vida da gente e dessas de traumas que a gente pode até não achar que não são traumas, né? Mas pequenas coisas assim que é como uma iniciação, o menino que vai fumar pela primeira vez, né? Que é uma novidade para ele. Então são vários aspectos de crises que nós passamos durante a nossa vida que são abordados nesse livro. Eu passo para ti depois. Pode Tá. repetir, repete o nome. Aí tem, com certeza, crise- nós teremos a Verinha vai querer ler. A crise como possibilidade. Crises como possibilidade do Rudiger Dawker. Nós não abordamos, Claíse, eu vou te fazer só uma... As gurias estão, vamos ver, que leitura, que tem mais, aqui ó, uma amiga Gene, ó, convida a amiga Márcia aí, passa o aviãozinho aí, compartilhe com as amigas aí, compartilha com a nossa amiga Márcia lá, ó. Então também existe a questão da aceitação, dentro da questão, eu convivo bastante com mulheres que são saudáveis fisicamente, saudáveis e fisicamente, e graças a Deus, era o momento de estar se agradecendo, e aí, no entanto, existe bastante lamúrias, no sentido de estar com essas outras características perdendo um pouco essa vitalidade, digamos, Sim. da pele, do cabelo, da questão da dieta, a questão do corpo, e seria um momento de dar muito valor, né? Nesse momento, trabalhar muito o pensamento, muito as emoções, procura nesse momento um terapeuta, se tiver havendo um sofrimento, mas porque quantas pessoas que estão chegando na menopausa e
aparecem muitas doenças que, devido a toda uma vida regressa, né? De alimentação, de nutrição efetiva, de exageros muitas vezes, ou até bebida, álcool, e que aí chegando nessa fase, é a fase onde o físico não resiste, né? Então, emocional nesse sentido que eu quero dizer, que tem que estar suportando, tem que estar forte. Então, é o momento da possibilidade de mudar de vida, né? Eu vejo isso muito em mulheres que têm uma dificuldade, até pelo apego e pela zona de conforto, de mudar a sua vida, de ser fiel à sua alma, né? E acabam ficando, sabe, dando um jeitinho, empurrando com a barriga. E eu vejo que é de uma facilidade para elas adoecerem, é de uma facilidade para a imunidade delas cair e realmente terem doenças. Na verdade, já temos um DNA que já nos traz coisas de um passado que a gente não escolhe, né? Está no DNA, vem. A gente fica de um jeito então demanda uma energia muito grande para realmente a gente ser fiel à nossa alma, aquilo que a gente tem de essência para poder fazer o salto, para poder trocar de vida, né? E eu fazendo uma análise disso, porque às vezes a gente fica, né, meio com essa época de pandemia que tu tá dentro de casa, que tu não sai, né? Tu fica às vezes meio entristecida, né? Mas aí se tu fizer essa reflexão de tudo que passou, de tudo que tu passou, meu Deus do céu, só tem para te orgulhar e para comemorar, né? Eu acho que esse é um momento de ficar conosco e de fazer essas reflexões e procurar o que nos realiza, na verdade, o que é o melhor para nós, né? Viver a nossa vida e parar de viver a vida do outro. Na verdade, ressignificar mesmo, né? Ó, que importante, parar de viver a vida viver o aqui e o agora também, né? O passado não tem como retomar. E o futuro vai depender do quê? Do meu hoje. Do meu hoje. Ele é o principal. Na verdade, o futuro nessa fase da nossa vida, né? A gente não está muito preocupado com ele, a gente está preocupado com o presente, porque, como diz o nome, é um presente. Né? Então, aproveitar esse momento presente e fazer dele o nosso melhor. Um dia de cada vez. Então, o feminino da menopausa é justamente esse encontro da essência e essa tentativa de fazer essa união com o lado que não se desenvolveu em nós, até por uma questão de criação, que é esse lado masculino. A gente conhece muitas pessoas que por conta dessa educação patriarcal, de que as características e as virtudes masculinas sempre foram comemoradas como melhores e que as virtudes femininas de fragilidade eram de segunda linha, né? Então, acaba entendendo que esse masculino de uma forma muito errada. E o homem também se confunde com a ânima dele, com o lado feminino dele, também não consegue entender, e que é o momento do casal, então, se entender nesses dois lados. Ele procurando esse lado feminino dele, que é o lado mais menos desenvolvido, digamos assim, que é o lado nutridor, o lado da própria alma dele, e ela buscando esse entendimento com o masculino de que o pensamento e a lógica e a objetividade também são importantes,
né? Se completam. Então, que se completam. Então, isso é a oportunidade nessa segunda metade da vida. Que bom quem chegou aí e pode ter essa oportunidade. Te contar, coisa boa, né, Fátima? Coisa boa, e quando tu diz que chegou agora no momento que está redondinho, né? Isso é uma gratificação, isso é saúde, né, Clarice? Isso é um momento de comemorar. De comemorar. Eu acho que todo mundo que está nessa fase de procura e de desassossego, de inquietude na segunda metade da vida, não há porquê. É maravilhoso, porque e de descobrir de busca de querer alguma coisa melhor. Não tá morto quem peleia, a gente fala aqui no Sul, né? Então, para minhas amigas lá do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, não tá morto quem peleia, se fala aqui. Não, são os valores, né? São outros valores, outra forma de ver, outra forma de aproveitar, como tu disse, aquilo que não fez. Então, vamos dando um encerramento, então, doutora Claíse, aqui com as gurias que se mantêm com a gente ainda aqui, quase encerrando, e as gurias do Facebook, ó, nós estamos também, porque a Claíse tem uma turma maior aí no Facebook, e aqui ao encerrar, nós gostaríamos de comunicar que estamos já planejando aqui uma próxima live falando dos arquétipos, das deusas. Das deusas do feminino. E é um assunto muito interessante porque a gente pode se reconhecer. Se autoconhecer muito melhor, que é o que a gente precisa, né? Muito obrigada, gurias. Estamos vivas para pelear e amar. Isso aí, poderosas. Pelear e amar, pelear e amar. Érica? Então tá, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui, me dando o maior apoio. Eugênio, obrigada, doutora Claíse, minha querida amiga, minha amiga querida. Amo. Então, também, quanto é importante nós criarmos aqueles nossos encontros aqui no Espaço Devi, porque as mulheres precisam compartilhar, precisam ter um espaço para isso. E aí, por isso que o Espaço Devi está aqui, gente, que ele vive para poder, agora na pandemia a gente não está podendo, né? Não está podendo. Mas é um momento que a gente pode estar discorrendo sobre assuntos que a gente não aprofunda no dia a dia. E por mais que tenham hoje uma internet toda aberta, um acesso, mas muitas vezes nada substitui aquele calor humano, aquele poder fazer a pergunta sem medo e poder fazer essa interação. E vou deixar aqui o convite para as nossas lives do dia 9 de julho, 16 de julho, 23 de julho e 30 de julho. Sempre com um assunto diferente, um assunto para trazer, para despertar, para contribuir. Para refletir, né? Para buscar refletir, para despertar. Quem não tem que sempre despertar algo novo dentro de si? Então, são assuntos dentro da energia, são assuntos dentro da sintonia da saúde com a natureza, dentro da constelação familiar. Nós teremos uma live dia 23, que é a constelação familiar no direito sistêmico, também muito importante. E no dia 30 de julho nós teremos a professora Maria do Horto, Dr. Dálmio também. Então, nós temos um mês de julho para conviver com vocês, para comemorar e para nós estarmos interagindo aqui. E aí, quem sabe, aí no meio desses dias da semana ou para agosto, sim, nós vamos fazer o agendamento da nossa outra live. Nós intitularemos de aula número 2, com a Claíse Haddad.
Tá bem, então? Tá, obrigado, Tá Fátima, terminando, pela tem 8 oportunidade, segundos. tá? Chega mais Obrigado por pertinho. tudo. E obrigado, gente, por estar nos assistindo. Eu espero ter contribuído